Olá, boa noite. O título da nossa mensagem hoje é Não Somos Super-Heróis. E a referência desse título se dá pelo fato de muitas vezes nós acharmos que nós somos super-heróis. Ou nós acharmos que tudo depende da força do nosso próprio braço, ou do nosso querer, ou simplesmente da nossa vontade. A Bíblia nos fala que existe uma outra vontade sobre a nossa vida. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável, que é a própria vontade de Deus. Então o objetivo dessa mensagem, queria te levar a entender que você não é um super-herói e que você depende completamente da graça de Deus sobre a sua vida. E na mensagem de hoje nós teremos a vida do apóstolo Paulo como referência. E nós vamos estar compartilhando alguns pontos, algumas características contigo para você entender de fato que você não é um super-herói e que você depende da graça de Deus sobre a sua vida. E a primeira característica que eu quero compartilhar contigo nessa noite é que as circunstâncias servem para o nosso crescimento com Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 9. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, versículo 9. E lá o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. O nosso problema, querido, é que muitas vezes nós achamos que as circunstâncias elas só têm um objetivo, que é nos colocar para baixo. Mas a verdade, querido, é que Deus ele usa as circunstâncias, os problemas e os dias difíceis para fazer com que a gente chegue mais perto dele. Eu gosto muito do exemplo de Jó. Jó ele foi um homem que ele perdeu família, ele perdeu tudo que ele tinha em relação à vida financeira, e se ainda não bastasse, que ele ficou muito doente, ele quase perdeu a própria vida. Mas a Bíblia fala que no auge das circunstâncias, Jó ele faz uma oração para Deus. Jó ele fala o seguinte: Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, porém agora eu te vejo. O interessante é que Jó ele usa as circunstâncias, os problemas e os dias difíceis para conhecer a Deus. Então a primeira característica que eu quero compartilhar nessa mensagem é que você entenda que as circunstâncias não são somente para nos colocar para baixo. As circunstâncias, querido, servem para nos aproximar de Deus. O segundo ponto que eu quero compartilhar contigo é a respeito do bom testemunho. Algo, querido, que é fundamental para a gente entender que nós não somos super-heróis e para levar as pessoas a entenderem que nós não somos super-heróis é a questão do bom testemunho. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 2. E lá fala o seguinte: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Nós como cristãos, queridos, nós precisamos dar um bom testemunho. É muito fácil para nós dar um bom testemunho quando a nossa vida está tudo certo, quando está tudo ok. Porém, é nos momentos de dificuldades, é nos momentos de tribulações, nos momentos mais difíceis que a gente precisa dar um bom testemunho como cristão. As pessoas, querido, elas têm olhado para a nossa vida. As pessoas, elas têm tomado a nossa vida como referência, querido. E enquanto elas olham para nós, quando está tudo bem, está tudo certo, é fácil, é tranquilo. Agora, querido, quando a gente está no momento de dificuldade, quando a gente está no momento de problema, no momento de provação, que a gente vai conseguir mostrar para essas pessoas o Deus que a gente serve e vai conseguir levar essas pessoas a entenderem que elas também não são super-heróis, querido. Então, o segundo ponto que eu quero compartilhar contigo hoje é dê um bom exemplo. Dê um bom exemplo a respeito da sua vida. Não somente nos dias bons, querido, mas também quando a circunstância vier. E a terceira característica, o terceiro ponto que eu quero compartilhar contigo nessa mensagem é: independente da circunstância, independente dos problemas, a vitória sempre vem. Eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Lá fala o seguinte: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Deixa eu falar algo bem claro para ti nessa mensagem, querido. Independente da circunstância que você venha passar, independente da dificuldade que você esteja enfrentando, independente do que estiver acontecendo com você, querido, a vitória em Cristo sempre vem. Até mesmo se um dia você chegar a perder sua própria vida, tenha certeza que você não vai ser destruído, querido, porque a vitória se concretizará em Cristo Jesus.
Então, quero deixar essa mensagem para ti nessa noite, querido. Entenda que você não é um super-herói. Entenda que você depende completamente da graça de Deus. Entenda, querido, que tem um Deus que intercede por você. Que não é pela força do teu próprio braço, não é pelo teu querer ou pela tua vontade. Entenda, querido, que Deus, Ele está no controle da sua vida. Deus abençoe você.